Oi, pessoal! Bom, então, como continuação do último vídeo sobre as crises existenciais, agora nós vamos continuar com a discussão sobre a crise existencial ao redor de Deus, né? Porque sempre tem uma crise existencial ao redor de Deus. Justamente como eu disse no outro vídeo, quando você tem a pergunta qual o sentido da vida, Deus é geralmente uma das respostas. Mas e o que acontece quando você começa a questionar também Deus, né? Então é isso que eu vou falar nesse vídeo. E eu digo isso muito baseado nas minhas próprias reflexões sobre o assunto e no que eu não achava suficiente como resposta. Eu só estou mostrando mais as reflexões que eu fiz e as respostas que eu não achei suficientes para as perguntas que eu tinha. Então, tinha muita coisa que eu simplesmente não achava que fazia sentido, por exemplo. As pessoas que são religiosas, elas têm muito um negócio de tirar totalmente a responsabilidade de Deus sobre as coisas ruins, mas atribuir todas as coisas boas para Ele. Ou seja, as pessoas, elas têm essa dissonância de livrar Deus da responsabilidade por todas as coisas ruins, mas por algum motivo todas as coisas boas elas atribuem a Ele. Tipo, elas não contam o próprio esforço, elas não contam a própria influência, como se elas retirassem o mérito delas mesmas pelas coisas boas para atribuir a Deus, mas todas as coisas ruins elas querem atribuir a qualquer outra coisa que não seja a Deus, sabe? É como se as pessoas elas estivessem voluntariamente tentando fazer Deus parecer melhor do que ele seria se elas seguissem uma lógica linear para atribuir as ações a ele. Porque a lógica é, se Deus ele controla o universo inteiro, então ele controla o bom e ele controla o ruim. Não faz sentido você acreditar que ele é responsável por tudo que é bom, mas não acreditar que ele seja responsável por tudo que é ruim. Tipo, se ele não é responsável pelas coisas ruins, ele não é tão poderoso quanto as pessoas dizem. E se ele pode influenciar o negativo, mas não influencia, ele não é bom. Principalmente porque as pessoas geralmente elas consideram as próprias coisas pequenas da realidade delas, sabe? As pequenas inconveniências, as coisinhas ruins, poucas, sabe? Elas não consideram todos os traumas que as pessoas podem passar, todas as coisas ruins seguidas durante muitos e muitos anos seguidos que as pessoas podem. Elas não consideram uma realidade que não lhe dá um desconto durante muito, muito tempo. Elas parecem só considerar umas coisas bem pequenas. E tirando algumas pessoas bem específicas que conseguem uma inspiração disso, elas parecem não levar em consideração que existem coisas que são muito mais ruins e muito mais cruéis do que elas precisam ser para ensinar uma lição. E que você dizer que uma pessoa precisa passar por esse tipo de experiência altamente traumática e altamente cruel para aprender uma lição que ela poderia aprender de uma coisa dolorosa até, mas menos, bem menos traumática e que não ia dar tantos efeitos nocivos, isso não só não faz sentido, como significa que Deus não é assim tão bom. Porque se ele coloca você numa experiência desnecessariamente cruel, ele não é um Deus bom, um Deus generoso. Porque um Deus generoso, ele colocaria na sua vida apenas aquilo que é exatamente necessário para que você aprenda a lição. Nem uma grama mais cruel, nem uma grama menos, apenas aquilo. E existem coisas que são totalmente desnecessárias. Tipo, você não pode argumentar de boa consciência que certas coisas como tortura, guerra, estupro, crianças sendo torturadas ou mortas, não tem como você argumentar que isso é necessário para ensinar uma lição. Ou de que Deus deliberadamente escolhendo certas pessoas para torturar, para ensinar para outras pessoas uma lição, seja algo válido ou seja algo bom. Porque a verdade é que você pode até dizer que é isso que Deus está fazendo, pode dizer, mas você não pode dizer que Ele é bom ou generoso, porque isso não é bondade, isso não é compaixão, isso não é nem empatia, isso é cruel.
E não há nada que você possa dizer que faça isso menos cruel. Você pode aceitar isso como uma característica de Deus, mas você não pode dizer que ele é bom, considerando isso. Tem uma questão que eu tinha muito problema, que era isso de acreditar que tudo tem um motivo. Todas as coisas ruins que acontecem têm um motivo. Quando, na verdade, às vezes as coisas acontecem porque a vida é uma merda, só isso. Não é? Nem tudo de ruim que você passa tem um motivo. Existem jeitos mais fáceis e menos dolorosos de aprender uma lição, sem ter que passar por certas coisas torturantes. É claro que você sempre vai passar por algum tipo de desconforto numa experiência para aprender algo novo, mas existem algumas experiências que são especialmente traumáticas e grandes, que essa experiência em específico, ela não é necessária para que você aprenda aquela lição. É como se fosse um exagero muito grande de uma experiência. Então, eu não gosto da... Primeiro que eu não gosto da ideia de pensar que você está sofrendo por um motivo. Tô passando por isso, por um motivo. Eu digo, eu podia listar 50 mil motivos, 50 mil jeitos de aprender essa mesma lição de outro modo, sabe? Eu não gosto dessa ideia, então eu nunca fui com essa ideia. Então eu nunca aceitei essa ideia assim. E aí me vinha um outro questionamento. Se Deus deixa essas coisas acontecerem, como é que um Deus que permite você aprender uma lição da forma mais cruel possível possa ser um Deus que não seja cruel, sabe? Possa ser um Deus de amor. Como é que porque as pessoas, elas têm essa ideia. Deus colocou essa experiência no seu caminho para que você aprenda. Ele, se ele colocou voluntariamente, ele não é bom, ele é cruel, porque essa experiência ela é muito desnecessariamente cruel para aprender essa lição. E a verdade é, se ele não tem controle, se você está dizendo, isso é o livre-arbítrio, isso é a escolha dos outros, isso é o diabo, isso é não sei o que, eu digo, pra que eu vou, sabe, pra que eu vou louvar, pra que eu vou adorar um Deus desse que não tem controle sobre nada? Tipo, qual o objetivo, sabe? Qual é o objetivo de adorar um Deus que não tem controle sobre nada? Que não tem controle de nada de ruim ou de bom que acontece? Tipo, pra quê? Sabe? Tipo, você chega em um momento que acreditar ou adorar a Deus passa a ser inútil. Tipo, não tem pra quê. É a mesma coisa de, sabe, adorar uma árvore. Tipo, beleza. E uma árvore ainda tem utilidade. Se isso for verdade, isso não é nem um Deus que eu gostaria de louvar ou de adorar. Eu não vou adorar um Deus cruel. Eu não vou adorar um Deus que é sádico. Eu não faço questão, eu não vou fazer isso, sabe? E a verdade é que se ele nos dá tanto livre-arbítrio assim, ele nos dá o livre-arbítrio de ser fazer o que quiser, eu posso escolher não louvar um Deus cruel. E se isso for verdade, que eu não considero, seria a minha escolha. Entende? Não, esse não é um princípio que eu considero compatível com a ideia que as pessoas tenham de um Deus bom. Que se Deus não é bom, eu simplesmente não vejo motivo nenhum para adorá-lo. Nenhum. Absolutamente. Eu não vou adorar uma coisa baseada em medo. E as pessoas, elas pegam muito a questão do livre-arbítrio como um meio de culpar as pessoas por todas as coisas ruins que acontecem. Como se fosse tudo sua culpa. Como se tudo ruim que acontece fosse sua culpa. Mas a questão aqui é assim, se Deus interfere na sua vida para que algo bom possa acontecer, porque isso é uma interferência, ele está mudando o seu caminho, que normalmente poderia ir para algo ruim ou neutro, e ele muda para algo bom. Sabe? Se as pessoas acreditam que Deus possa interferir de modo a tornar algo bom ou a fazer algo bom entrar na sua vida, então elas têm que acreditar que Deus também poderia interferir com relação a algo ruim. E que se ele poderia interferir com relação a algo ruim, se algo ruim ou muito cruel acontece, é porque ele deixou. Ele deixou. Ele literalmente deixou. Tipo, já é ruim quando você imagina que Deus é bom. Imagina você perceber que ele não é. Que ele é cruel, que ele é omisso. Eu digo, não, obrigada, mas não obrigada, sabe? É um dos principais motivos de eu rejeitar essa noção de Deus. É justamente essa ideia de que ele pode interferir, mas não interfere. Ou que ele
interfere e deixa essas coisas que acontecem acontecer. Eu digo, não, não, obrigada. Sabe, esse medo que as pessoas têm, que muitas religiões, eles têm, como elas têm a noção de céu e inferno, elas seguem os ensinamentos de Deus muito mais por medo do que porque seja algo que você queira louvar e que você queira celebrar. Muito mais medo. E eu não vou viver baseando minha vida na possibilidade, no medo de uma possibilidade, sabe? Eu não vou viver minha vida baseada no medo de que algo possa acontecer. Se tivesse provas, beleza, mas não tem. Então eu não vou viver minha vida baseada no medo de alguma coisa. Simplesmente, sabe? E algumas pessoas, elas também têm uma noção, meio que uma noção de favoritismo, sabe? Que se você louva a Deus, ou que se você segue certas regras, você vai ter, que Deus vai tipo, lhe priorizar, ou que ele vai lhe ajudar mais. Algumas religiões, elas dizem que Deus está sempre olhando por você, mas parece que aparentemente ele olha muito mais pelas pessoas que acreditam nele, sabe? E existem religiões em que até você não acreditar, ele vai literalmente tratar você pior. E eu acho que se você olhar objetivamente para a realidade, para as coisas que acontecem, você vai ver que essa distinção ela não existe realmente. Tipo, não é como se a gente pudesse claramente atestar, todas as pessoas que seguem essa religião e esse grupo de regras estão totalmente protegidos e você pode claramente ver a influência de Deus salvando a vida delas ou impedindo coisas ruins de acontecer com ela. Você não vê essas coisas, você não vê esse favoritismo, você não vê essa proteção que as pessoas acham que existe, né? Que as pessoas acham que deveria existir por seguir o conjunto de regras. Você não vê ela objetivamente, ela não existe. Qualquer um, a qualquer momento, pode sofrer coisas ruins. Então, é por isso que eu rejeito os ensinamentos da religião evangélica, católica, etc. E tal. É por isso que eu rejeito esses ensinamentos, porque eles pregam um tipo de favoritismo de quem acredita sobre quem não acredita, quando você não vê esse favoritismo. Essa é a realidade. Você não vê esse favoritismo na realidade se manifestando como uma proteção para essas pessoas. Você simplesmente não vê. Ser religioso não salva você de nenhuma tragédia ou crueldade. Então, esse tipo de mentalidade, ele nem é real, nem se aplica. Então, você querer dizer que as coisas ruins acontecem porque você não acredita em Deus, não é verdade. Ou porque você não segue os ensinamentos, não é verdade. Então, você acaba que o que acontece você não tem nenhum tipo de vantagem por acreditar nele, você não tem nenhum tipo de vantagem por seguir as supostas regras dele. Se você acredita que ele é bom, você vê que existem momentos em que ele permite que coisas cruéis aconteçam, faz com que coisas cruéis aconteçam, e nesse sentido eu simplesmente não vejo motivo para louvá-lo, já que louvá-lo não traz nenhum tipo de benefício divino, você não fica protegido de nada, a não ser o efeito placebo que existe de acreditar em alguma coisa, porque existe esse efeito na mente, mas fora isso, não existe nenhum tipo de benefício para alguém que já não acredita, claro, de louvar e seguir essas regras, sabe? Não existe, essa não é algo realmente que você veja. Você não está protegido. Você pode acreditar que está protegido e isso é facilitar a se sentir seguro e melhor, mas você não está realmente protegido. Então é um Deus que por vezes parece cruel ou omisso e cujas regras que você possa seguir não altera a sua vida em nada. Então, o que acontece é que todos os motivos que as pessoas acham para continuar seguindo a Deus é muito mais uma forma de aplacar a própria sensação de insignificância e a angústia de se sentir perdido e solto no mundo, à mercê da aleatoriedade, do que realmente porque essas coisas fazem algum tipo de influência na sua vida. Ou porque essas coisas geram resultados práticos. O único resultado prático que você tem é que você não tem mais não tem essa angústia de sentir que você está ao Deus dará. Sabe? Mas se você já não acredita, ou se você já duvida, você já não tem essa proteção mental.
Você já perdeu essa proteção. Então não tem mais. Você vai. A não ser que você consiga se convencer disso de novo e volte a se apoiar nessa. É por isso que as pessoas chamam de muleta. É por isso que as pessoas dizem que religião é muleta. A não ser que você consiga se convencer disso de novo e voltar a se apoiar nessa muleta mental para viver sua vida, se você não consegue fazer isso, a ideia de Deus e a ideia de acreditar em Deus e a ideia de seguir os seus ensinamentos não vão te trazer nada que preste. Não vão te trazer nada a não ser restrição. Por isso que eu por isso que eu acabei rejeitando essa ideia, tanto de religião quanto de Deus. Tipo, você chega a um momento que simplesmente não tem utilidade de você adorar Deus. Tipo, qual é a utilidade de você adorar alguém que não pode, que não interfere, nem pode, nem quer interferir no mundo e que tudo, na verdade, não tá sob controle dele? Tipo, as pessoas costumam ter essa ideia e agem como se só a ideia de que Deus existe fizesse as coisas se moverem em uma determinada direção. Mas, para mim, isso significa que, em algum momento, há 300 mil anos atrás, em algum momento na existência, Deus decidiu, é assim que a existência vai ser daqui pro resto do mundo e pronto. E foi isso. E ele não interfere mais em nada. E eu digo, pra quê? Sabe? Tipo, qual a necessidade de Deus, então? Se ele tomou uma decisão há 300 mil anos e tudo tá seguindo de acordo com o plano dele, Porque a verdade é que as coisas não são aleatórias no normal, né? A diferença é que nós não conhecemos as variáveis de forma suficiente para prever os acontecimentos, mas tudo acontece porque alguma coisa em algum lugar se moveu da forma como se moveria naturalmente após evoluir, e essa cascata de eventos culminou nisso. Mas não significa que as coisas são aleatórias. Significa que nós não somos capazes de prevê-las, mas não significa que as coisas acontecem, sabe? As coisas não acontecem de forma aleatória. Então, se as coisas no normal, no natural, elas já não são aleatórias, elas já seguem uma linha de causalidade, por que é que eu preciso de Deus para ser o ponto original dessa causalidade? Parece apenas uma necessidade de colocar uma entidade antes do Big Bang. Para algumas pessoas, ou depois que você desconstrói todas essas camadas sobre Deus, você chega a um ponto em que a única necessidade de Deus existir que tem é ele tocar um ponto assim e iniciar o Big Bang. Porque tudo que acontece a partir daí segue o seu curso natural. Então chega um momento nos seus pensamentos que você começa a se perguntar, não tem nenhum motivo para me acreditar que Deus existe, sabe? Não tem nenhum motivo para pensar que Deus é necessário. Eu só estou, se você continua com a ideia de que Deus existe, é muito mais por apego à ideia ou por não conseguir imaginar ou deixar de imaginar. É porque é difícil imaginar o vazio, é difícil imaginar a ausência de algo, é difícil imaginar o nada. Então é mais fácil deixar Deus lá no nada do que imaginar o que seria o nada. Porque é um vazio. E eu, particularmente, não gosto de deixar as coisas com um vazio em vez de alguma coisa lá. Mas ainda assim, esse é um dos únicos motivos. Porque quando você chega nesse estágio das suas filosofias existenciais, você continua acreditando em Deus puramente por conveniência ou porque você não sabe lidar com a outra alternativa que seria o vazio. Então, quando eu cheguei nesse estágio, tudo que eu pensei foi, bom, Deus não é necessário, então pra que eu vou acreditar? Aí, vai, adeus, foi isso. E muita gente chega nesse mesmo ponto. É por isso que Nietzsche diz, Deus está morto. É porque a gente matou ele. Não tem pra que ele tá lá, sabe? E aí, geralmente, quando você chega nesse ponto, se você não achou nenhuma outra resposta, se você não achou nenhuma outra religião, e se você começou a se perguntar, pra que Deus está aqui? Pra quê?
sabe? Ele tá aqui, mas eu não acredito em nada, sabe? Geralmente quando você só aceita, beleza, ele não assiste, não existe, então, não sei se ele existe, mas não faz diferença mais. É aí que geralmente você chega na outra pergunta. Mas se Deus não existe, qual o sentido da vida? Porque antes ele era o sentido da vida, mas agora não é, então tem que ter uma outra resposta para essa pergunta. Essa é mais ou menos a desconstrução da pergunta número 1, da crise número 1. Que é Deus? Que é Deus? De onde vem Deus? E se você, como eu, passou pelo processo de desconstrução de Deus, você também sabe que não é um processo fácil, não é um processo legal, não é um processo nem que você goste de passar. E é um processo tão angustiante na sua totalidade que por mais que eu realmente não acho que ele existe, eu não tento absolutamente em nenhum momento convencer ninguém disso. Porque eu não estava tentando convencer nesse vídeo disso, porque é um processo tão angustiante que eu acho que ninguém precisa passar. Tipo, se você acredita em Deus, meus parabéns, porque eu não consigo acreditar, eu nunca consegui. Tipo, realmente acreditar que ele existe, eu nunca consegui. Mas pouco você de muito sofrimento, muita angústia existencial. Então é basicamente isso, sabe? Quando você desconstrói a crise existencial número 1, que é Deus, geralmente você chega para a crise número 2, que nós já falamos. Então eu já passei por ambas, já desconstruí ambas, já saí delas. Mas enquanto você está passando pelas crises, não é legal. Mas é interessante, é um processo interessante, porque você pode chegar à sua própria realidade. E também tem muita gente que é muito irritante. Muito irritante. O pessoal que não gosta de ateu. Que eles dizem, mas você tem que acreditar em alguma coisa. Não tem que acreditar em alguma coisa. Não tem mesmo. Mas, tipo, as pessoas sentem essa necessidade. Algumas pessoas, elas têm esse apego com Deus cristão, sabe? E eu acho ele... sabe? É um Deus tão irritante. Eu não gosto mesmo. Prefiro qualquer um dos outros. Eu não me identifiquei com nenhum dos outros. Dos que existem, sabe? Budismo, panteísmo, essas outras religiões mais conhecidas, fora do cristão e tal, eu não me relacionei muito, não me senti muito ligada a elas. E só recentemente que eu venho olhando algumas coisas sobre paganismo, e que aí sim eu tô achando mais interessante e tal, mas não de nenhuma maneira da forma como o Deus cristão é visto, como o ápice de tudo, o ápice da moral, o ápice da bondade, aquilo que você precisa dedicar toda a sua vida, aquilo que você precisa, que sabe, essa força onipresente. Mas é isso. Esse é o vídeo sobre as nossas crises existenciais. E eu acho também que é importante, se você está questionando Deus, você se dá tempo, sabe? Porque às vezes quando você começa a questionar Deus, você fica meio que um frenesi, sabe? Uma vontade louca de achar um substituto quando você não consegue mais atorar o Deus cristão. Você fica no frenesi, ai meu Deus, eu preciso achar um substituto, eu preciso achar outra religião, eu preciso achar outra coisa. Sabe? E a pessoa não se permite só não acreditar, sabe? Não se permite esse tempo de, eu não acredito em nada, não acredito, não gosto de nenhum de vocês, sabe? Por isso que eu acho que é importante você se permitir não acreditar. Você dá esse tempo pra você mesma. Você não sentir essa pressão que as outras pessoas fazem, que eu não sei pra quê, porque não influencia na vida delas. E eu acho que isso é muito mais um reflexo da própria dúvida delas, que ela quer que os outros não questionem, do que realmente porque existe essa necessidade toda de que você tenha um Deus, acredite em alguma coisa. Não é necessário. Você não precisa acreditar em nada. Eu acho que é importante você saber definir suas próprias morais, seu próprio senso, seu próprio compasso e aquilo que você realmente acredita. E só aí ver onde é que você se encaixa, porque, sabe? Ser dono da própria vida, ser dono das próprias ações e tomar responsabilidade pelas coisas. Pois é. Mas aí é isso. Essa foi nossa conversa sobre crises existenciais. Vamos esperar que você
Comente aí como andam as suas crises, como suas crises existenciais estão indo, como vocês já resolveram também. Essa é como eu resolvi as minhas. Diga aí se vocês resolveram a de vocês, se vocês também estão resolvendo. Se vocês agora têm novas dúvidas, sinto muito. Bom, então é isso. Obrigado por assistir, pessoal. Não esqueçam de dar like, se inscrever e comentar aí embaixo. Ok? Então, até a próxima e tchau!